Donald Mackenzie. Mitologia egípcia e lendas. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Capítulo 8. A religião dos trabalhadores de pedra. Quando a velha Mênfis se tornou a principal cidade do Egito Unido, as crenças religiosas dos povos misturados estavam em processo de fusão e desenvolvimento. O comércio florescia e as ideias eram trocadas tão livremente quanto mercadorias. Nas cidades em crescimento, homens de muitos credos e nacionalidades diferentes foram postos em contato pessoal próximo, e o pensamento foi estimulado pelo constante choque de opiniões. Foi uma época de mudanças e progressos marcantes. O conhecimento estava sendo rapidamente acumulado e mais amplamente difundido. A sociedade tornou-se altamente organizada, e as crenças tribais arcaicas não podiam mais ter aplicação prática sob as novas condições que prevaleceram em todo o país. Uma nova religião tornou-se uma necessidade. De qualquer forma, as crenças existentes tiveram que ser unificadas e sistematizadas no interesse da paz e da ordem, especialmente em uma cidade como Mênfis com sua grande população cosmopolita. O culto que começou a mumificar os mortos evidentemente formulou um credo que atraiu as classes intelectuais. Crenças sobre a vida após a morte tomaram forma definida. A Terra das Sombras foi organizada como a Terra do Egito. As ideias de vida correta e bom governo prevaleceram, e o crescimento do pensamento ético se refletiu na concepção de um juiz dos mortos, que justificava ou condenava os homens após a consideração de suas ações durante a vida. Os atributos dos deuses principais foram definidos, seus poderes e seus lugares foram ajustados, foram agrupados em tríades e famílias. E da massa de crenças divergentes estava evoluindo uma mitologia complexa que se destinava não apenas a instruir, mas a unir as crenças rivais prevalecentes em uma comunidade. A religião egípcia como um todo, no entanto, nunca foi completamente sistematizada neste ou em qualquer período subsequente. Cada localidade tinha seu próprio sistema teológico. Os antigos deuses tribais permaneceram supremos em seus nomes, e quando foram agrupados com outros, a influência no trabalho era de caráter mais político do que intelectual. O crescimento da cultura não permeou todas as classes da sociedade, e as pessoas comuns, principalmente nos distritos rurais, apegaram-se às crenças e práticas folclóricas de seus ancestrais. Um nobre da província, apoiado pelos sacerdotes, garantiu a lealdade de seus seguidores, mantendo assim o prestígio de seu antigo deus, que poderia ser vinculado, se necessário, à divindade de outra tribo com a qual uma união havia sido efetuada. Se as doutrinas de um credo rival influenciavam as crenças do povo de um determinado distrito, os atributos do deus rival eram então ligados aos céus. Quando Ptah, por exemplo, deixou de fazer apelo intelectual como artífice da criação, ele foi exaltado acima de Ra dos outros deuses, a quem ele deveria ter chamado à existência, proferido palavras mágicas. Ptah, como vimos, estava ligado a Osíris. A divindade combinada era ao mesmo tempo o deus das classes industriais e agrícolas, e o juiz dos mortos. Ele era a principal divindade da nova religião que controlava a vida cotidiana do povo. Ele foi o revelador que tornou a vida na cidade possível, promovendo a lei e a ordem como uma necessidade religiosa, e instruindo o povo a viver com honra e bem. Ele ordenou o destino de todos os homens. Ele recompensou os virtuosos e puniu os pecadores. Os senhores eram obrigados a lidar com a humanidade e com seus servos, e os servos a cumprir seus deveres com diligência e obediência. As crianças eram aconselhadas a honrar seus pais para que não reclamassem com Deus e ele as ouvisse. A supremacia de Ptah ainda não estava seriamente ameaçada pelo deus do sol Ra, cujo culto estava ganhando força em Heliópolis. Por um século inteiro, a ascendência do culto menfita foi completa e inatacável. A influência do norte era assim predominante. A religião Oreu, que era uma forma de adoração ao sol, havia sido deslocada. Foi ofuscado pelo credo de Ptah Osíris. Aparentemente, o povo do Baixo Egito havia conquistado intelectualmente seus conquistadores. O paraíso osiriano era uma duplicata da região do Delta, e o novo credo foi fortemente influenciado pelas crenças osirianas que haviam prevalecido antes da época de Mena. Embora existisse grande rivalidade entre os vários cultos em toda a terra, o povo estava unido em reverência ao faraó. Ele foi exaltado como um deus. Na verdade, ele era considerado uma encarnação da divindade governante.
Até a quarta dinastia o monarca era Osíris vivo, então ele se tornou a manifestação terrena de Ra, o deus do sol. As pessoas acreditavam que uma divindade precisava assumir a forma humana para se associar com a humanidade. Seu Ka, portanto, entrou no corpo do rei como o Ka do rei entrou em sua estátua. Nas cenas do templo encontramos as pessoas engajadas em adorar o faraó. Na verdade, o faraó pôde adorar a si mesmo. Ele fez oferendas ao seu Ka, que era o Ka de um deus. A ideia da divindade dos reis foi, sem dúvida, uma sobrevivência do culto dos ancestrais. As famílias adoravam o espírito de seu pai morto e as tribos o de seu líder falecido. Mas o faraó não era como os outros homens, que se tornaram divinos após a morte. Ele era divino desde o nascimento. Seu pai tinha sido Deus governante e sua mãe a esposa do Deus. Nas paredes dos templos foram esculpidas cenas elaboradas para lembrar ao povo a origem divina de seu governante. Na cerimônia de casamento, o rei personificou o Deus e foi acompanhado por seus assistentes divinos. Como Pitatane, ele usava as penas altas e 2 chifres de carneiro e carregava os símbolos sagrados. Como Osíris, ele apareceu com cajado e mangual. Como Ra, ele foi coroado com o disco solar. A rainha foi assim casada com Deus dentro de seu templo. Em cenas esculpidas representando nascimentos reais, vemos deusas presentes como parteiras, enfermeiras e mães adotivas. Essa associação íntima com as divindades deveria continuar por toda a vida do faraó. Ele era frequentemente mostrado na companhia de deuses e deusas. Quando o rei morreu, o espírito do deus passou para seu sucessor. O filho, portanto, segundo o raciocínio egípcio, tornou-se seu próprio pai, no sentido teológico, marido de sua mãe. Horus, que nasceu depois que Osíris foi morto, era a imagem purificada de seu pai. Em um dos cantos religiosos, a mesma ideia é expressa quando se declara que o deus Seb era antes de sua mãe. O novo faraó, ao ascender ao trono, tornou-se duplamente divino, pois ambas as ideias sobre a divindade dos reis se perpetuaram ao mesmo tempo. A adoração de um faraó em particular não cessou quando ele morreu. Como outras almas que partiram, ele exigia o serviço dos vivos. Seus sacerdotes deveriam ajudá-lo a alcançar o paraíso osirianos de Alu, ou a casca do sol de Ra. Até mesmo Ra teve que ser ajudado para passar pelas perigosas divisões de horas da noite. De fato, todas as boas forças da natureza tinham de ser continuamente estimuladas por homens que desejavam ser beneficiados por elas. Da mesma forma, as forças do mal tiveram que ser frustradas pela realização de cerimônias mágicas e pela repetição de fórmulas mágicas. A religião egípcia era baseada na crença na magia. O corpo do faraó foi, portanto, mumificado, para que sua alma continuasse a existir e pudesse retornar para reanimar a forma enfaixada. Oferendas de comida eram dadas regularmente para o sustento do Ka. Cerimônias mágicas, que eram cerimônias religiosas, foram realizados para fazer com que os deuses agissem e falassem como era desejado, para imitar aqueles que os personificavam na terra. Os sacerdotes deveriam, por assim dizer, hipnotizar os deuses quando eles passavam por suas elaboradas cerimônias de compulsão e suas cerimônias de libertação. Considerou-se necessário fornecer proteção segura para a múmia do faraó. Seus inimigos podem tentar desmembrá-lo com o propósito de encerrar a vida da alma. Túmulos substanciais foram, portanto, erguidos, e as antigas construções de tijolo e madeira que foram construídas para os reis em Abidos ficaram fora de moda. Uma câmara tumular foi escavada em rocha sólida e sobre ela foi construída uma estrutura de plataforma oblonga de pedra calcária chamada mastaba. A múmia desceu pelo poço, que depois foi preenchido com areia e cascalho e fechado com alvenaria. Este edifício baixo e de telhado plano era grande o suficiente para acomodar pelo menos uma centena de corpos, mas era sólido por toda parte, com exceção do poço secreto. Os ladrões teriam que destruí-lo completamente antes que o esconderijo do corpo pudesse ser descoberto. No lado leste havia uma porta falsa pela qual o Ka podia passar quando vinha ou partia em direção à terra ocidental das sombras. Com o tempo foi providenciada uma pequena capela, e a porta falsa foi colocada no final dela. Este apartamento era utilizado para a realização das cerimônias associadas ao culto dos mortos. Os enlutados vieram com oferendas e se encontraram na presença do Ka invisível. A estátua estava escondida em uma câmara interna, que foi construída, mas ocasionalmente eram construídas aberturas estreitas através das quais comida e bebida eram dadas ao Ka. Mas somente para reis e homens ricos esse serviço poderia ser prestado por um período prolongado, então a prática acabou evoluindo de fornecer aos mortos modelos de oferendas que por um processo mágico davam sustento ao espírito faminto.
As capelas mortuárias foram dotadas já na primeira dinastia. Os sacerdotes estavam regularmente engajados em adorar reis e príncipes mortos que haviam feito provisão em seus testamentos para as despesas necessárias. O filho de um monarca da quarta dinastia dedicou as receitas de uma dúzia de cidades para manter o sacerdócio ligado ao seu túmulo. Esse costume criou sérios problemas financeiros. Em algumas gerações, todo o país poderia ser hipotecado para manter capelas mortuárias, com o resultado de que uma revolução envolvendo uma mudança de dinastia se tornasse uma necessidade econômica para que os sacerdotes bajuladores pudessem fazer reverências mansas e render homenagens incessantes às suas sombras. As paredes da capela foram esculpidas em baixo relevo ou pintadas com cenas da vida cotidiana, e delas recolhemos muito do que sabemos sobre os usos e costumes dos povos antigos. Mas tais obras de arte não pretendiam ser meramente decorativas ou perpetuar a fama dos mortos. Desejava-se que essas cenas fossem duplicadas no paraíso. Esperava-se que as figuras de empregados da fazenda semeando e colhendo milho, de artesãos erguendo casas e cozinheiros preparando refeições, deveriam prestar serviços semelhantes à alma que partiu. Textos mágicos foram escritos com o propósito de assegurar esta feliz condição de coisas. Outros lançaram maldições sobre as cabeças dos ladrões de túmulos. Reis e nobres não tinham prazer na perspectiva de que teriam que realizar tarefas humildes no mundo inferior. Eles desejavam ocupar ali as posições exaltadas que desfrutavam na terra. Era necessário, portanto, ter numerosos empregados para que suas mansões fossem erguidas, seus campos cultivados e seus luxos fornecidos como antigamente. A princípio, obteve-se o costume de matar vários servos para acompanhar o grande dignitário ao paraíso. Essas pobres vítimas deveriam ser gratas, porque seriam recompensadas com a garantia da imortalidade. Mas o derramamento de sangue tornou-se desnecessário quando a doutrina estabeleceu que substitutos poderiam ser fornecidos por escultores e pintores. Outro costume mortuário era fornecer pequenas figuras, chamadas o shebitil, os respondentes, inscritas com fórmulas mágicas, que obedeceriam aos mortos e cumpririam quaisquer deveres que ele desejasse deles no paraíso. Estes foram finalmente moldados em forma de múmia, e nas dinastias posteriores eram feitos de louças vitrificadas, porque as figuras de madeira sofreram com os estragos da formiga branca. Muitas figuras de servos semelhantes a brinquedos são encontradas em túmulos primitivos. Aqui descobrimos, por acaso, o modelo de habitação de um nobre. Um boi está sendo morto no quintal. Na cozinha, o pessoal está ocupado cozinhando um repasto elaborado. O rapazinho se dedica inteiramente a um ganso que ele vira no espeto diante do fogo. Temos um vislumbre da alta vida em outra cena. O nobre festejou e está sentado à vontade em um grande apartamento ouvindo cantores e arpistas. Uma dançarina sai para rodopiar diante dele, enquanto seus companheiros acompanham a música batendo palmas. Enquanto isso, os artesãos estão ocupados em suas oficinas. Vemos um oleiro moldando um vaso de forma requintada, enquanto perto da mão um carpinteiro serra madeira com a qual pretende construir uma elaborada peça de mobiliário. Barcos estão balançando em cais, pois a alma pode desejar navegar pelo Nilo do mundo inferior. O rei Zoser mandou erigir para si 2 túmulos. Uma é uma grande mastaba de tijolos em Abidos, que pode ter sido uma casa da alma na capela da qual seu duplo era adorado. O outro, construído em pedra calcária, está situado no deserto atrás de Mênfis. Este último é de particular interesse para os estudantes de história egípcia. É uma estrutura em terraço de quase 200 pés de altura, formada por uma série de mastabas de tamanho decrescente, sobrepostas umas às outras. Este maravilhoso edifício foi chamado de a Pirâmide de Degraus de Saqqara. Não é apenas a primeira pirâmide que foi erguida no Egito, mas a primeira grande estrutura de pedra do mundo. Dá-se tanta atenção às 3 sublimes pirâmides de Gizé que a tumba de calcário de Zoser pode passar despercebida. No entanto, é de grande importância na história do país. Foi construído quase 100 anos antes de Quéops ascender ao trono, e a experiência adquirida na realização de uma obra de tão vastas dimensões possibilitou as conquistas de tempos posteriores. O arquiteto foi o renomado Imhotep, um dos grandes homens do mundo. Sua fama se perpetuou no Egito até o período da restauração, quando ele foi adorado como o deus chamado pelos gregos Deimotes. Ele era um gênio inventivo e organizador, e um estadista que exerceu muita influência na corte do rei Zoser. Como Salomão, ele tinha a reputação de ser o homem mais sábio de sua época. Ele foi o autor de um tratado médico e deixou para trás uma coleção de provérbios que durou tanto quanto a antiga língua egípcia.
Como patrono do aprendizado, sua memória foi reverenciada pelos escribas por mais de 2000 anos, e era seu costume, antes de começar o trabalho, derramar de seus jarros uma libação para seu espírito. A pirâmide de degraus foi a concepção de Imhotep. Ele preparou os planos e negligenciou o trabalho de construção. Sem dúvida, também, ele foi responsável pela organização do exército de trabalhadores e artesãos que foram empregados por um período prolongado na construção deste memorial duradouro de um grande monarca. Um empreendimento tão vasto é uma indicação segura do caráter avançado da civilização da época. Muita riqueza deve ter se acumulado no tesouro real. O país estava em uma condição estável e próspera, devido ao excelente sistema de governo e à atividade dos administradores. Não foi uma tarefa fácil reunir milhares de trabalhadores, que tiveram que ser alojados, alimentados e mantidos sob controle. Empregavam-se comerciantes habilidosos, que haviam sido treinados em pedreiras e lapidação de pedras. Evidentemente, a alvenaria floresceu em Mênfis por um período considerável. Havia centenas de supervisores experientes na organização do trabalho, e um grande número de escribas instruídos familiarizados com a manutenção exata das contas. A educação não estava mais confinada às classes dominantes. Sabemos que havia escolas em Mênfis. Os meninos eram instruídos, e em um papiro de máximas foi curiosamente observado que eles podiam ouvir com as costas, uma indicação da maneira pela qual os castigos corporais eram infligidos. O sistema de escrita era o estilo cursivo chamado hierático, que se originou nos tempos pré-dinásticos como uma imitação grosseira em esboço de hieróglifos. Um conhecimento de aritmética elementar era necessário nas transações ordinárias de negócios. Alguns exercícios corrigidos sobreviveram. Alunos avançados eram instruídos em geometria, que teve sua origem no Egito em mensuração e nos problemas mais simples de álgebra. Como os egípcios eram um povo intensamente prático, os estudos escolares eram especializados. Os meninos eram treinados para a profissão específica em que deveriam ser empregados. Se fossem homens de negócios, frequentavam aulas comerciais. O número de peças de teste encontradas mostra que jovens escultores frequentavam escolas técnicas, assim como artistas e metalúrgicos. Nos colégios do tempo, os futuros oficiais, advogados e médicos eram familiarizados com o conhecimento acumulado e a sabedoria da época. A educação era evidentemente controlada pelos sacerdotes. Mênfis era uma colmeia de indústria organizada. A disciplina dos negócios permeou todas as classes, e em todos os lugares a lei e a ordem foram promovidas. O faraó não era ocioso. Seu dia estava totalmente ocupado na transação de negócios públicos, e a cada príncipe era atribuído um posto de responsabilidade, e seus deveres tinham de ser cumpridos com eficiência. A nação estava em sua juventude. Os fundamentos de uma grande civilização estavam firmemente estabelecidos, que duraria cerca de 30 séculos. Pode-se dizer que a Casa Real do Império Antigo foi estabelecida sobre uma rocha. Quando os construtores do faraó descartaram os tijolos e começaram a extrair e lavrar pedras, a civilização egípcia progrediu rapidamente. Teve seu início na luta com a natureza no Vale do Nilo. Uma população crescente foi mantida em condições de paz quando o problema de distribuição de água foi resolvido pela construção de canais. Estes tinham que ser controlados, e a responsabilidade de um fluxo regulado foi imposta ao faraó. O bom governo, portanto, tornou-se uma necessidade. Uma falta de água causava fome e insurreição. Para aqueles que trabalharam e aqueles que protegeram o trabalhador, a natureza deu uma recompensa generosa. Produziu-se mais comida do que o necessário para o consumo doméstico. O excedente de milho era, como vimos, o meio de promoção do comércio, o que tornava o Egito um país rico. À medida que o capital se acumulava, o progresso do conhecimento era assegurado, e os homens entravam naquelas atividades mais elevadas, que promovem o progresso moral e intelectual. O Egito poderia ter continuado felizmente em seu caminho como um país agrícola e comercial, mas sua civilização nunca poderia ter alcançado um grau tão alto de perfeição se suas artes e indústrias não tivessem sido fomentadas e desenvolvidas. Podemos não pensar muito bem na religião egípcia, da qual, afinal, temos apenas um conhecimento imperfeito, mas devemos reconhecer que foi a inspiração dos arquitetos e artesãos cujas realizações sublimes consideramos com admiração, mesmo após o lapso de milhares de anos. Era, sem dúvida, uma agência civilizadora, promoveu a cultura e o refinamento, e elevou a humanidade a amar a beleza por si mesma. A arte egípcia floresceu porque era apreciada e procurada.
A riqueza excedente do Egito foi gasta em grande parte para fins religiosos. A construção de templos mantinha aqueles maravilhosos antigos arquitetos e escultores constantemente engajados. Uma classe cada vez maior de trabalhadores qualificados também precisava ser treinada, disciplinada e organizada. Homens de habilidade foram trazidos para a frente e foram julgados por seus próprios méritos. Não há lugar para pretendentes no mundo da arte. Quando os faraós, portanto, empreenderam a construção de templos e tumbas, não só garantiram a regularidade do trabalho, mas também estimularam o esforço intelectual, com resultados que não poderiam ter sido senão benéficos para a sociedade em geral. Podemos muito bem considerar a conquista da pedra como uma das maiores conquistas que os egípcios alcançaram. Em nossa introdução, sugerimos que a nova indústria pode ter sido introduzida pelos habitantes pré-semitas escavadores de cavernas no sul da Palestina. A notável habilidade manifestada pelos primeiros pedreiros do Egito, com uma rapidez quase dramática, foi evidentemente o resultado de uma longa experiência. O trabalho hábil foi realizado desde o início. As pedras eram medidas vestidas com maravilhosa precisão e habilidade. As mudanças que ocorreram nos costumes funerários durante as primeiras dinastias também sugerem que influências de fora estavam sendo sentidas no antigo reino. Qualquer que tenha sido a origem dos trabalhadores da pedra, é evidente que eles estavam intimamente associados a Mênfis em um período muito antigo. Como vimos, a arte de trabalhar e construir pedras em uma escala sublime foi exibida pela primeira vez pelos adoradores de Ptah, o deus artífice. É de especial interesse descobrir, portanto, que Maneto preservou as persistentes tradições egípcias que ligam Mênfis à nova indústria. Ele creditou a Zoser, o construtor da pirâmide de degraus em Saqqara, a introdução da pedra. Ele também registrou que o primeiro templo no Egito foi erguido em Mênfis para Ptah pelo rei Mena. O nome da cidade de Paredes Brancas sugere que a fortaleza foi construída em pedra calcária. Sabemos agora que a pedra era usada em Abidos antes da época de Zoser, mas não antes da conquista do norte. Mas a associação tradicional de Mênfis com a nova indústria não é menos significativa. A probabilidade de que uma colônia de artesãos de Mênfis tenha se estabelecido nas proximidades das pedreiras de Assuã e introduzido o trabalho de pedra no Alto Egito é enfatizada pela adoração de Khnumnu, o deus da primeira catarata, que tem uma semelhança impressionante com Ptah. Ele foi igualmente considerado como os modelos do mundo. Como Ptah, ele foi associado ao ovo do caos, e é retratado moldando o primeiro homem em sua roda de oleiro. Khnumnu foi fundido em uma data inicial com o deus carneiro Min, pois ele é invariavelmente mostrado com chifres de carneiro ou cabeça de carneiro. Foi um grande pai, e representou o princípio masculino. Sua consorte é Kt, a deusa com cabeça de sapo, que evidentemente é de grande antiguidade. Os egípcios acreditavam que os sapos eram gerados espontaneamente a partir da lama fertilizada pelo Nilo e associavam a Kt à origem da vida. Essa deusa pitoresca era uma das mães que deveriam presidir ao nascimento, e tão persistente era a reverência demonstrada a ela pela grande massa do povo que ela acabou se fundindo com Hathor. Nos tempos coptas, Ekt era um símbolo da ressurreição. Outra deusa associada a Khnumnu chamava-se Sati. Seu título Senhora dos Céus a liga a Nut e Hathor. Ela é geralmente retratada como uma mulher imponente usando chifres de vaca e a coroa do Alto Egito. Ela é a rainha dos deuses. Uma deusa da ilha, chamada Anukt, pertence ao mesmo grupo. Ela tem atributos negroides e usa uma coroa de penas. É evidente que este agrupamento arbitrário de divindades na primeira catarata foi o resultado direto da mistura de povos de diferentes origens. Ekt representa um culto puramente egípcio, enquanto Sati é evidentemente uma das formas da divindade da grande mãe dos primeiros povos civilizados do Vale do Nilo. Ela se parece muito com a histórica Ísis. Anukt, por outro lado, era provavelmente de origem núbia, e pode ter sido introduzido por aqueles colonos sombrios do sul cujas tendências agressivas causavam tanta preocupação na corte real de tempos em tempos. A teoria de que Khnumnu era o deus das pedreiras, e especialmente dos construtores, é apoiada não apenas por sua semelhança com Ptah, mas também pelo fato de que o faraó que erigiu a maior pirâmide de Gizé se chamava Khnumnu Khufu.